Nessa aula, nós vamos fazer pela primeira vez a multiplicação de um número que possui 2 dígitos por um outro número que também possui 2 dígitos. Para isso, nós vamos utilizar a técnica que nós desenvolvemos na aula anterior, que é quebrar tanto o 13 quanto o 12 em 2 pedaços e depois utilizar a propriedade distributiva. Eu posso quebrar o 13 em 2 pedaços de várias maneiras diferentes, assim como o 12. E você viu isso no vídeo anterior. Mas aqui eu vou preferir quebrar tanto o 13 quanto o 12 de forma que apareçam as dezenas. Então, na hora de quebrar o 13, eu vou quebrar fazendo uma dezena mais 3 unidades. Multiplicado por 12, que eu vou escrever como uma dezena mais 2 unidades. Depois de fazer essa quebra dos dois números, a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Primeiro eu vou fazer a dezena que está do lado esquerdo multiplicada pela dezena que está do lado direito. E nós sabemos que uma dezena vezes uma dezena corresponde a uma centena. Então, vou escrever isso aqui embaixo. Uma centena. Em seguida, eu vou multiplicar essa dezena que está do lado esquerdo pelas 2 unidades que aparecem lá do lado direito. E aí, uma dezena vezes 2 unidades são 2 dezenas. Em seguida, eu vou repetir o processo de distribuição, só que com as 3 unidades. 3 unidades vezes uma dezena que está lá do lado direito correspondem a 3 dezenas. E em seguida, vou multiplicar 3 unidades por 2 unidades e isso vai me dar 6 unidades. Perceba que eu posso agora agrupar essas 2 dezenas com essas 3 dezenas, de modo que eu passo a ter 5 dezenas. Então, eu agora tenho uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. Portanto, se eu tenho uma centena, 5 dezenas e 6 unidades, isso significa que 13 vezes 12 é 156. Vamos treinar o que a gente aprendeu agora fazendo 16 vezes 12. Então, vamos quebrar o 16 como uma dezena com 6 unidades, e isso vai ser multiplicado por uma dezena com 2 unidades. Fazendo a distributiva, uma dezena vezes uma dezena, uma centena. Uma dezena vezes 2 unidades, 2 dezenas. 6 unidades vezes uma dezena, 6 dezenas. E para fechar, 6 unidades vezes 2 unidades, 12 unidades, que eu vou preferir escrever como uma dezena mais 2 unidades. E aí perceba que, de novo, a gente pode agrupar as dezenas, de modo que a gente fecha a conta com uma centena, 2, 6 e 1 são 9 dezenas e mais 2 unidades. Então, se eu tenho uma centena, 9 dezenas e 2 unidades, é porque 16 vezes 12 é igual a 192. Vamos encerrar essa aula fazendo agora 35 vezes 14, de novo usando a técnica de quebrar esses números em 2 pedaços e usar a distributiva. Então, o 35 eu vou escrever como 3 dezenas mais 5 unidades. E o 14
como uma dezena mais 4 unidades. Começo multiplicando 3 dezenas por uma dezena. E isso me dá 3 centenas. Em seguida, eu vou multiplicar 3 dezenas por 4 unidades. Isso me dá 12 dezenas. Perceba que 12 dezenas é a mesma coisa que uma centena mais 2 dezenas. Continuando com a distributiva, nós vamos fazer 5 unidades com uma dezena. Isso vai dar 5 dezenas. E para fechar, 5 unidades vezes 4 unidades, que são 20 unidades, que é a mesma coisa que 2 dezenas. E nesse exemplo, eu vou poder não só agrupar as dezenas, como também as centenas. Então, aqui eu tenho 2 dezenas, com 5 dezenas e mais 2 dezenas. Isso vai me dar um total de 9 dezenas. Mas eu também posso agrupar 3 centenas com uma centena. Então, agrupando as centenas, a gente passa a ter 4 centenas, 9 dezenas e nenhuma unidade. O que quer dizer que 35 vezes 14 tem como resultado 490. Espero que você tenha entendido e te aguardo para a próxima aula.